Olá! Vamos dar uma continuidade neste processo de autoconhecimento através do último vídeo que eu trouxe, que foi falar sobre a educação que muitas vezes a gente recebe ser uma educação de dominação e não uma educação de parceria, né? Na educação de parceria há um respeito mútuo, né? Há um respeito comigo, há um cuidado comigo, há um cuidado com o outro. Então é uma educação onde aquilo que a gente sente, pensa, é levado em consideração. No sistema de dominação, não. E eu quero falar um pouco de o quanto que hoje, na vida adulta, a gente não continua reproduzindo comportamentos, regras, padrões, velhas ideias que foram passadas lá atrás como certas e às vezes a gente reproduz. Algumas delas são benéficas até, outras nem tanto. E essas que não são benéficas é o que a gente precisa ir ficando atento e tomando consciência e migrando desse sistema de dominação que a gente foi muitas vezes criado, para um sistema de parceria, principalmente um sistema de autoparceria, de autocuidado, de autorresponsabilidade. Então, eu vou dar aqui um exemplo, né? Um exemplo só para mesmo mostrar como a gente às vezes fica reproduzindo coisas que a gente aprende lá na infância. O exemplo que eu vou dar aqui é uma coisa que eu vejo como boa, que é quando eu vou escrever a palavra avô ou avó, todas as vezes que eu vou pôr o acento, vem uma frase que a minha professora lá, né, do quarta série, terceira série, nem lembro mais, dizia que a avó usa grampo. Então, o acento da palavra avó é um acento agudo, como um grampo. O acento do avô, o avô tem bigode. Então, o acento do avô é um acento circunflexo. Então, eu todas as vezes que eu vou escrever essa palavra, isso vem automaticamente no meu pensamento. E isso é algo bom, é uma programação que eu tenho que me ajuda a ter uma, né, grafia ali correta. Mas vocês já imaginaram quantas programações a gente não tem na nossa vida e que no automático a gente lembra, era assim que tinha que fazer. E quando eu não fazia de determinado jeito, acontecia isso. Então é necessário fazer desse jeito que foi dito, porque senão pode dar algo errado. Então, esse exemplo que eu dei da regra, da ortografia, foi algo benéfico, mas às vezes a gente coloca dentro da gente certas regras, certas ideias ou velhos hábitos que eles não são saudáveis e estão travando a nossa vida hoje. Então, se você é fruto de um sistema de dominação, você passou sim por muitos sentimentos como culpa, medo, raiva, e às vezes essa raiva era voltada, se você não conseguia voltar contra aqueles que te causavam o mal-estar, você voltava muitas vezes para si. Então, às vezes a gente pode fazer com a raiva ou maçarocar o outro fora, ou a gente se implode, né, com essas agressividades, causando dor na gente mesmo ou causando dor no outro. O sistema de dominação, então, ele funciona porque a gente começa a querer evitar a dor e a gente começa a obedecer aquilo que foi dito como regra que precisa ser respeitado e seguido. Então, fica aqui um convite, porque quando a gente fica muito tempo no sistema de dominação, a gente sem perceber, quando a gente está inconsciente disso, a gente acaba fazendo o mesmo trabalho de opressão que fizeram com a gente lá atrás. Então, quando a gente se trata, né, de uma maneira não acolhedora, não respeitando ali os nossos limites, seja de limites de aprendizado ou limites físicos, quando a gente é severo com a gente, quando a gente não se escuta, quando a gente cala a boca do nosso corpo que está pedindo que a gente faça algo e a gente cala a boca dele, né, e vai fazer o que tem que ser feito, eu estou tendo também comigo um sistema de dominação e não de parceria. Portanto, essa reflexão aqui pensa, todas as vezes que a gente se trata assim com dureza, a gente está fazendo o trabalho do opressor, a gente está reproduzindo isso. E de tanto a gente reproduzir isso, a gente às vezes não consegue parar e ver
Mas peraí, o que eu gosto? Quem sou eu? O que verdadeiramente faz sentido para mim? Às vezes a gente não sabe mais nem escolher coisas básicas da vida, de tanto que a gente foi acostumado a observar o que esperavam que a gente fizesse, ou que disseram que era a regra certa a ser seguida. E quando a gente tenta fazer uma escolha, ou direcionar para algo de tudo na vida, a gente às vezes encontra um baita de um vazio e a gente fica buscando as referências fora, vai ver o que o fulano faz, o que o vídeo disse, mas a gente não tem. E aí é um exercíciozinho que eu quero dar aqui agora para vocês. A gente não tem o hábito de fechar os olhos e começar, ao fechar os olhos, parar de buscar o que os outros de fora pensam e, ao fechar os olhos, me conectar comigo, porque é dentro de mim que vai estar a minha verdade, o meu bom, a minha inteireza. Então a gente foi sim cortado, né, ou abafado a nossa conexão com o nosso sentir, com a nossa expressão, e a gente passou a ficar até anestesiado, evitando sentir aquela dor lá da infância e da adolescência. Hoje, o exercício muito simples que eu quero propor para você é, quando você estiver em dúvida, não sabendo o que escolher, não sabendo se isso faz sentido ou não para você, eu peço que você feche os olhos e respire por 3 vezes e observe a sua respiração. Fica um tempo observando, né, o ar que entra pelo nariz mais fresquinho, o ar que sai pelo nariz mais quentinho. Fica ali fazendo umas 3. Se está muito agitado, faz umas 4, 5 respirações. Então, eu estou querendo distanciar, desconectar você de fora, voltar a sua atenção para dentro. Feito isso por um tempo, começa a pensar na situação. Vamos dizer que você tem, posso ir, é uma situação A, posso não ir, situação B. Pensa na situação A, de olhos fechados, e veja o que é que eu sinto. Quando eu penso na situação, quando eu levo um pouco o meu pensamento a respeito de como seria ir por este lado, observa se há um calor interno, se há contração dentro de você, se pelo contrário há quase um sorriso interno de expansão, se há leveza. Observa se há mudança de temperatura, se há um batimento, né, do meu coração de uma maneira diferente. Você precisa, para a gente resgatar essa nossa conexão com a gente precisa aprender a fechar os olhos desses estímulos externos e ver. Depois de ter feito isso com A, vai para B e pensa, se eu não fizer isso, o que eu sinto? E de novo, é leve, é tranquilo, dá nervoso, dá repulsa, ou dá paz, dá leveza. Fica um tempo. Ai, Fernanda, fiz isso, não percebi é nada. Volta de novo para a etapa 1. Respira por alguns minutos. Observando o ar que entra, observando o ar que sai, né? Se desconecta do mundo fora, daquele mundo que a gente foi acostumado a fazer leituras fora, do que esperam de mim, do que eu tenho que fazer, da obrigação. Se desconecta, volta para dentro. Feito isso, de novo, pensa na situação A e fica um tempo ali vendo. Observa como o seu corpo fica. Geralmente, as situações que a gente tem, então, contração, tensão, ou se o coração começa a disparar, mas é um disparo que não é um disparo de alegria, a gente consegue identificar, a gente consegue ir nominando. E quando a gente faz isso em todas as situações da nossa vida, a gente começa a ir afinando essa conexão com o dentro. E aí eu venho para fora e eu venho inteiro, porque eu vou olhar para as necessidades de fora, mas eu também existo porque eu olhei para mim dentro. Então, isso é algo que a gente vai, à medida que a gente vai repetindo, a gente vai ganhando uma prática. É levar a gente para um estado levemente meditativo, de introspecção. Esse é o exercício muito simples, mas que pode nos ajudar a sair deste lugar de tanto sistema de dominação, onde de alguma forma a gente acabou ficando um pouco alienado daquilo que é bom para mim, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Então,
este é um exercício de reconexão. Experimenta em tudo, né? O que eu quero comer? Pensa, vou comer pizza, o que eu sinto? Vou comer uma sopa, o que eu sinto, né? Então, observe isso, boa jornada, seguimos aqui. Um beijo a vocês, até mais!